Roger Machado vai começar a entrevista coletiva. Vamos ouvir aí o Roger. Está se preparando aí para o início da coletiva. Desculpa aí, Roger. Vamos acompanhar. É só chegar pro lado, pô. É só chegar pro lado. O Roger Machado acabou de chegar por aqui. Vamos ver, inclusive, se a gente pode abrir aqui a entrevista do Roger. Roger, por favor, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação em relação ao resultado e, principalmente, o quanto que atrapalhou a condição do gramado. Então, difícil a gente fazer uma avaliação mais precisa, né, sem desconsiderar, né, após o 0 a 0 o estado do gramado, né, que não pela qualidade do gramado, né, que sempre foi muito bom, mas pela chuva que aconteceu o dia inteiro e deixou o gramado muito pesado, né? Mas mesmo assim, né, foram um primeiro tempo que foi primeira e segunda bola, né, de disputa, a bola parando muito nas poças, né, eram jogadas mais em profundidade. O segundo tempo se secou um pouquinho mais e houve um pouco mais de troca de passes, principalmente pelo lado esquerdo, porque o lado direito ainda ficava bastante alagado, mas acho que dentro das condições do jogo, né, no dia de hoje, nós fizemos um jogo com a característica que o jogo pedia, que é um jogo de imposição física. Não foi um jogo bom tecnicamente em função disso, mas eu gostei da disposição, porque em outros momentos nós iremos enfrentar também, né, essa adversidade em outras competições e nós temos que valorizar muito esse ponto conquistado, né, porque é um ponto importante para a gente. Jogo difícil, campo complicado. Você preparou o time de um jeito, mas, Roger, diante da chuva que caiu hoje aqui, desse campo pesado, por exemplo, não dava para, de repente, começar com jogadores mais pesados, em vez de começar com o Guerra, com o Lucas Lima? Como é que fica a cabeça do técnico quando vê o campo desse jeito? Não, eu não tinha o Miguel hoje, né? É um jogador mais de força física na frente que ficou em São Paulo em função do joelho, né? A minha terceira alteração, né, pelo Bruno já foi pra gente, a gente já tinha 4 jogadores leves dentro do campo e a gente fortalecer com um tripé de meio campo para liberar um pouquinho nossos 2 jogadores de lado, né? Nossas alternativas foram essas, né? Não tem um jogador de força pelo lado, eu tenho jogadores que têm vitória pessoal e são mais leves, né? A circunstância do jogo foi alterada em função da chuva, mas a escalação que foi a campo, as alternativas utilizadas, foi o que a gente tem como suplência no banco. Professor, página virada, o próximo compromisso é sábado em Itaquera. Como é que está a sua ansiedade para o primeiro Palmeiras e Corinthians da sua vida? Então, é a ansiedade de grandes clássicos do Brasil. A gente sabe do peso, da importância, né? Tem uma semana inteira para trabalhar. Amanhã é o dia de folga, a gente retoma as ações na terça-feira para organizar para esse clássico. Roger, no fim do jogo, o Palmeiras chegou a pressionar a ponte, teve algumas boas oportunidades. Você sentiu que poderia ter feito isso no decorrer da partida mais vezes? Eu acho que foi uma partida alternada. O adversário, assim como teve algumas chances importantes, nós criamos. Como eu disse, foram 2 tempos em que o primeiro tempo de disputa é primeiro e segunda, e o segundo tempo que deu um pouco mais para ter uma jogada mais trabalhada. A gente conseguiu umas jogadas com um pouco mais, né, de troca de bola pelo chão, mas no segundo tempo que a gente criou bastante, né? Foram boas as chances que a gente poderia ter saído com uma sorte melhor. Mas você ficou satisfeito com a maneira como a equipe soube se comportar, se adaptar ao gramado desse jeito? Exatamente, a adaptação, né? Em gramado pesado é muito jogo de contato físico, é muito jogo de primeira e segunda bola, é muito jogo de profundidade, né? Porque o adversário alça a bola e espera que tenha um erro defensivo, daí se beneficie disso, né? Chute de finalização e finalização de longa distância para que haja rebote. Isso tudo aconteceu hoje. Eu fiquei satisfeito, né, por a gente ter entendido que o jogo pedia nesse momento, que a gente tinha que fugir um pouco das características mais técnicas dos nossos jogadores. De uma certa forma, você já pensou antes dessa partida no jogo contra o Corinthians, Roger, ao deixar o Felipe Melo pendurado no banco e o Borja descansando com dores no joelho? Não, o Borja não descansou, ele foi tirado da partida em função, né, do problema no joelho. E o Felipe não se recuperou adequadamente, né, do jogo de quinta-feira, né? Eu pensei no jogo de hoje, levar para campo aqueles que tivessem melhores condições para a gente poder vencer o jogo. Ô, Roger, queria que você falasse um pouco, a gente está falando sempre da questão do gramado, né? Você falou que o time se adaptou, mas pela característica de jogo, né? Me parece que o time não conseguiu fluir tanto com toques rápidos, teve que arriscar muito de fora da área. A gente viu o Dudu numa sequência de 3 chutes, tentando também vencer o goleiro. Como é que é para o treinador que vê isso acontecer em campo e às vezes não tem como colocar a parte tática em virtude do gramado como adversidade? Não, é se adaptar, como eu disse, o jogador ter o entendimento do jogo e se adaptar ao que a partida pede. Em alguns momentos nós teremos que fugir à nossa característica, né? Não adiantava num campo com pouca condição de troca de passe,
né, vou dizer, em função da chuva, né, não da qualidade do gramado, né, ele no campo seco é muito bom. A gente tentar a troca de passes, principalmente ali na zona central, que estava bastante prejudicada, né, e a troca de passes com os zagueiros, corria o risco, né, assim como a gente teve uma oportunidade de gol em função do Guerra, conseguiu antecipar uma bola jogada atrás, a gente poderia correr esse risco, né, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem nesse momento. Teve que fugir da característica, se foge, né? Não é o ideal, mas tem que se adaptar ao que a partida pede. Roger, o técnico e o elenco trabalham para colocar em prática tudo que foi feito no treinamento, 100%. Mas quando se depara com um gramado como esse, hoje, quantos por cento o Palmeiras conseguiu colocar por conta do gramado dentro do Moisés Lucarelli, de 0 a 100%? Não dá para fazer essa avaliação, é um outro jogo, com uma outra característica. Né, se trabalha para que você tenha um jogo apoiado, né, buscar as profundidades. Né, quando não se consegue isso, se adapta. Né, a adaptação hoje era fazer um jogo de enfrentamento físico. A gente pegar o número de divididas que houve no campo, o número de bolas aéreas, disputas aéreas, né, é muito superior num jogo normal. Né, o número de chutes de fora da área também é maior. Números de faltas laterais, que mesmo por vezes perto do meio campo se joga na área, é maior do que um jogo normalmente efetuado. Né, então é difícil fazer uma avaliação, né, do que se leva para campo, né, do que se trabalha. O importante para mim é que você tem que ter esse recurso de adaptação que o jogo pede. O Roger, é um jogo em que o desgaste físico é maior e acaba sendo bom que o time tenha uma semana inteira para trabalhar, para enfrentar o Corinthians só no sábado? Sem dúvida, não tenha dúvida. Talvez se o jogo fosse na quarta-feira, pelo estado do gramado, né, muito pesado, os jogadores terão mais dificuldade para recuperar. Não tenha dúvida que nas avaliações físicas da terça-feira, os testes CK, né, de percepção de esforço, vai aparecer o peso do gramado, né, naqueles jogadores, até os mais leves, né, que acabam sofrendo um pouco mais com esse tipo de gramado, não tenha dúvida que o desgaste é maior. Ô Roger, é até difícil falar de falta de opções no elenco que é tão recheado, né, e com tantos jogadores importantes, mas com o Borja de fora, com o Daverson de fora, com o Arthur lesionado, a gente olha para você, hoje você tinha só o Keno para dar uma mudada no jeitão. Como é que você vai trabalhar essa questão? Você já está pedindo alguém, quem sabe, para chegar? E mais, o Fernando, que estava de férias, que foi integrado ao profissional, você imagina que ele terá condições de pelo menos ser relacionado para o jogo contra o Corinthians? Não, ele chegou há 3 dias atrás, passar por um período, estava um mês de férias, né? Como eu disse, eu não tive as alternativas hoje, mas a gente tem no elenco, né? O Daverson, que seria um jogo apropriado para ele, um jogador alto também de intensidade física, né? O próprio Arthur, que é um jogador de lado, mas é forte fisicamente, né? Para um jogo, para um campo pesado como esse, né? Então as alternativas nós temos, né? Não me preocupa com relação a isso, é que nesse momento, né? Até mesmo em função do Borja ter ficado, né, em São Paulo, né? A gente formatou a equipe dessa forma, né? E imaginando o adversário que nós teríamos também. Agora as pessoas vão sempre falar de Palmeiras e Corinthians, né? É uma semana diferente. Você disputou vários grenais, por exemplo, como jogador, como treinador e até lá em Minas também clássicos. Como é que prepara um time que está invicto na competição, né? Tem toda essa euforia, é um clássico. O que você vai pedir para os jogadores? Parece que já começam a pensar já no ônibus hoje, né? Não tenha dúvida, à medida que acabou o jogo de hoje, a gente já volta as atenções para o clássico. O clássico é sempre jogo diferente. É jogo que você não precisa ter motivação extra, porque é um jogo que tem muito envolvimento emocional. Agora, nesse momento, é a gente recuperar todo mundo e na terça-feira voltar a treinar focado, né, no clássico do final de semana. Vai ser o meu primeiro clássico, também me sinto ansioso, né, e quero poder participar desse evento também, né, mas a semana a gente tem bastante tempo para trabalhar. É bom que para vocês tem bastante tempo para trabalhar o clássico também, né? Gente, você considera que esse é o grande teste de fogo mesmo? Esse vai ser seu confronto mais difícil pela rivalidade, por ser na casa do adversário? Sempre há tabus para se quebrar, né? Enquanto a gente não tinha pego um clássico, eu precisava de um teste mais forte, né? Depois que passa pelo primeiro clássico, né, se entende que é uma outra rivalidade que possa atender essa expectativa. É mais um teste importante, né? Um teste forte, né? Um clássico que todo mundo quer jogar e, como treinador, eu fico muito feliz de poder participar. Valeu, obrigado.